Olá, queridos, graça e paz. Vamos hoje dar continuidade à narração do nosso livro, Vivos no Vale. Esse é o terceiro capítulo. Espero que esteja sendo bênção na tua vida e de colegas, conhecidos, parentes, para quem você pode de repente estar indicando esse vídeo. Esse testemunho realmente tem o desejo de edificar a tua vida, de levar uma mensagem do Senhor, das possibilidades que nós nem imaginamos, quando Deus realmente pode reinar em nossa vida. Nós terminamos o último capítulo falando de uma passagem muito preciosa, que é um diferencial na minha vida e que Deus usou naquela noite quando o pastor ministrou a palavra e eu realmente fui alcançado pelo Senhor, que está em 2 Coríntios 4:7, que diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então esse texto ele foi marcante porque ali o pastor foi então ministrando a palavra. E queridos, eu comia cada palavra. Foi uma noite totalmente diferente de todas as que eu já havia estado em algum momento acompanhando a Sandra. Eu realmente, depois de todo esse impacto, desde aquele jantar que houve naquele hotel, Deus foi ministrando coisas tremendas no meu coração. E como eu relatei, eu fui no sábado, eu queria saber o que tinha, já quis vir no domingo, e no domingo, no culto da família, então, Deus usa o seu servo com essa palavra tremenda. Quem quer ser vaso de honra ou vaso de desonra na casa de Deus? E eu comi cada palavra, e o pastor foi usado tremendamente nesse texto. E depois que ele encerra a ministração, então ele convida: quem gostaria então de ser vaso de honra na casa de Deus? E eu não tive dúvida. Naquele momento eu fui à frente no impulso, algo que veio de dentro mesmo. E eu fui à frente e me ajoelhei, não me interessando por quem estivesse ao meu redor, o que estavam olhando, o que estavam dizendo. O meu desejo era conhecer esse Deus que havia transformado a vida da Sandra. E quando eu me ajoelho lá na frente, eu começo a falar sozinho com Deus, eu e Ele, e eu falando no meu espírito, eu disse: Deus, se o Senhor existe e fez tudo o que fez na Sandra, a ponto dela abandonar tudo, Senhor, por amor de Ti, então hoje, Deus, eu me entrego a Ti. Faz o que tiver que fazer, muda o que tiver que mudar, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser vaso de honra na Tua casa. Queridos, cada um tem a sua experiência, e a minha foi assim. A minha foi de uma maneira tal que quando eu acabo essa oração, o pastor desce do altar. Ele era um homem alto, uns 2 metros de altura. Ele veio e colocou a mão dele, que parecia uma raquete, no meu peito. E ele usou palavras que depois eu fui entender que estavam no livro de Ezequiel. E ele disse: Deus, hoje muda o coração desse jovem. Tira o coração de pedra dele e dá um coração de carne, um coração de adorador. É tremendo o texto. E eu quero ler ele para você em Ezequiel. Se você puder abrir sua Bíblia depois para conferir, isso é muito importante. Ezequiel 36, o verso 26 e o verso 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Foi isso que começou a acontecer na minha vida. Foi isso que Deus fez a partir do momento que eu fiz uma oração diante dele e derramei meu coração e falei sinceramente. O que Deus busca é essa sinceridade, amados, e não uma religiosidade. Porque no meio da religiosidade muitas vezes fica realmente difícil, eu digo impossível, ter um encontro com Deus. E a partir daquela noite, queridos, tudo mudou. Eu voltei para o banco tremendo igual uma vara verde. Eu chorava compulsivamente, descontroladamente. Eu notei que eu estava assim, num estado deplorável, mas não estava me preocupando com o que estavam pensando de mim.
Porque, amados, era um choro que vinha da alma, era algo que vinha da profundeza da minha alma, e eu não sabia o que era aquilo. Na verdade, eu estava sendo aceito como filho. Não tem coisa mais preciosa para um filho do que ser aceito pelo pai. Então, realmente fez toda a diferença naquele momento. Muitas feridas que haviam dentro de mim, muitas coisas no meu emocional, da minha infância ali, Deus foi curando, Deus foi transformando, e uma alegria foi inundando o meu coração, e eu vou dizer uma coisa indescritível, que a gente não consegue, na verdade, colocar em palavras, porque, como eu disse, é uma experiência individual, é algo muito particular esse encontro com Deus. Então você nunca pode esperar que existe uma fórmula, uma maneira e que então todos serão assim. Não. Deus, ele é maravilhoso, ele conhece o teu contexto e sabe como alcançar vocês. Eu conheço inúmeros testemunhos de formas muito inusitadas de como Deus alcançou. Porque não importa o momento, o lugar, a questão é o coração, é verdadeiramente o desejo de romper com toda essa religiosidade que está ao nosso redor e se entregar para Ele. E é isso que o Senhor mais quer. A sensação é indescritível. Ali realmente morreu o velho Marcelo e ali ressurgiu um homem transformado, um jovem transformado. Um jovem que começou a perceber que realmente Deus tinha algo diferente, porque foi tudo muito rápido a partir do momento que eu me entreguei ao Senhor. Um mês depois, eu já estava, na verdade, descendo as águas do batismo. E é nesse momento que você realmente, quando você está dando o seu testemunho público de fé, ali realmente fica claro se a transformação foi plena e real. E a alegria foi muito tremenda, porque eu pude testemunhar nesse momento realmente esse sepultamento desse velho Marcelo, que gostava de tantas coisas, que muitas vezes as pessoas dizem gostar desse mundo, mas é porque não usufruíram, não experimentaram o que é essa vida sobrenatural com Deus. Então todas as outras coisas fúteis são aquelas que vão enchendo o teu dia a dia ou a tua vida, e você acha que você não consegue viver sem isso. E eu imaginei também que não conseguia viver sem isso. Por isso no começo era tão difícil, e eu dizia, você só fala das coisas de Deus? Eu não entendo, eu dizia para Sandra. Mas depois que o Senhor entrou, que eu convidei, que eu permiti, e isso tem que ser algo individual, realmente não pode ser por opressão, por força, por manipulação, por um emocionalismo, não. Tem que ser algo realmente consciente. Deus, eu estou entregando a minha vida a Ti, porque eu Te reconheço como Senhor e Deus. Então, essa confissão no mundo espiritual não passa despercebida. Eu sempre digo, amados, que o mundo espiritual ele é muito real, ele é muito mais real até do que eu e você nos vendo aqui. Então, dentro desse contexto, queridos, é como que você usando o microfone e falando. E à medida que você fala, o som sai nessa caixa, você tem um retorno, você se ouve, a voz volta para você. E no mundo espiritual é da mesma maneira. Você fala e isso tem uma reverberação. Vai voltar para você em bênção ou pode voltar em maldição. Então a forma como você fala faz toda a diferença. O que você fala faz toda a diferença também. Se eu entrar nesse contexto a gente vai longe, mas eu só quero dar essa pincelada para você entender que a tua voz precisa ser ouvida na eternidade de livre e espontânea vontade, declarando que Ele é o teu Senhor, declarando que Ele é o teu Redentor, declarando que realmente a partir de agora você pertence a Ele. E por isso essa luta é tão tremenda, para que nenhum ser humano chegue a realmente declarar isso, a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha e sabe como trabalhar na tua vida para que você não faça isso. Mas eu creio que se você está ouvindo e vendo esse vídeo, Deus tem um propósito de levar o teu coração a um caminho mais estreito, um caminho onde realmente você não vai ter atalhos. E talvez o que você tem feito até aqui. Talvez você tenha vivido de atalhos. E por isso que você está sofrendo tanto lá dentro. E a dor lá dentro, Deus conhece. Ele tem visto como dói. Ele sabe a tua angústia. E Ele quer te libertar. Amados, eu volto a dizer, não tenha medo do que Deus pode fazer. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. O que tem para você é bênção. Então se permita ser moldado por isso.
Então, a partir desse momento, queridos, eu compreendi verdadeiramente o que diz também o texto de Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então existe uma sentença para aquele que não crê. E eu espero que você esteja disposto realmente a botar o teu coração rendido no altar dele, para que ele seja Senhor. Eu quero tocar num outro ponto aqui, narrando a história agora. Tudo aconteceu num pequeno prazo de tempo comigo, porque realmente, depois de alguns anos, foi se mostrando qual era a urgência, o que Deus tinha para mim. É tão tremendo quando Deus faz, porque eu entendi o projeto de Deus para mim. Deus tinha algo e vinha de dentro, porque eu almejava, eu queria, e Deus foi fazendo essa obra e tudo ficou muito claro, porque tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. Logo eu estava envolvido com louvor, algo na verdade que naquele tempo nem me passava pela cabeça, mas indo aos cultos eu percebi que o baterista não estava mais, que ele tinha deixado os caminhos do Senhor, e o meu coração se acendeu por aquele instrumento. Eu nunca tinha tocado bateria, eu comecei a orar a Deus sobre isso. E depois desse batismo, então, eu comecei a me inteirar mais das coisas da igreja. Pedi um dia ao pastor se eu pudesse fazer, ou participar de um ensaio, ou ver como é que era. E ele disse: fala com o líder do louvor. E na época era hoje o pastor Lincoln, meu querido, e me recebeu com muito carinho. E quando eu sentei naquela bateria, amados, foi como se eu apenas tivesse deixado de andar de bicicleta há um tempo. É uma coisa realmente tremenda. E ali eu fui ficando no louvor. E por muitos anos eu toquei esse instrumento para a glória do Senhor. Então o meu desejo sempre foi adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque Ele merece a honra e a glória. Queridos, não levou também muito tempo, 4 meses depois, que o Senhor me alcançou. O que em 6 anos não aconteceu, que era o casamento, entre eu e a Sandra. Em 4 meses. O que em 6 anos não foi possível, em 4 meses o Senhor proveu todas as coisas. Foi algo muito tremendo de Deus. Então, realmente, isso também mostrou que Deus tinha um propósito, comigo e com ela juntos. A festa foi simples, nós não estávamos preocupados com glamour, o que nós queríamos era a bênção do Senhor. Era a partir desse momento, então, realmente caminhar da forma que agradasse a Ele. O nosso namoro foi totalmente diferente. Nós tínhamos um respeito, nós tínhamos um desejo de agradar o Senhor com o nosso relacionamento. Então nós não ficávamos nos pegando, não ficávamos pelos cantos, não ficávamos tão sozinhos, pois nós sabíamos, nós nos conhecíamos, e todo ser humano entende quando o negócio vai pegar fogo, então você deve ter sabedoria nessa hora. E foi isso que a gente foi fazendo, porque a gente queria a bênção plena do Senhor. E o Senhor nos deu muita graça. A gente conseguiu mobiliar um apartamento, conseguimos fazer o vestido da Sandra, o meu terno, e o pastor José deu uma garibada, assim, botou algumas coisas diferentes na igreja. Os irmãos se reuniram para esse casamento. Muitos pratos foram feitos, irmãs e irmãs trazendo, nossos pais, um deu bolo, outro deu refrigerante, e pudemos partilhar uma festa linda, porque o testemunho é o que mais nós queríamos, que aqueles que estavam ali, os jovens da igreja, pudessem ver que vale a pena honrar o Senhor. E aquele casamento foi um testemunho tremendo. Eu lembro de um dos meus tios que tinha o hábito de beber bastante, e como não teve bebida alcoólica, no outro dia ele disse para minha tia: eu lembro de todo o casamento do Marcelo, que casamento bonito. E aí a questão é essa, ele lembrava desse casamento especificamente, porque ele não tinha bebido até entortar. Então em tudo a gente procura dar o bom testemunho, em tudo glorificar a Deus. Hoje eu vejo cristãos usando um aniversário de criança para que os marmanjos possam estar bebendo. Você tem toda a liberdade. Você tem toda a liberdade. Você é livre. Mas eu tenho certeza que se você parasse para falar com Deus, tem coisas que Ele ia dizer para você. Se você parasse na presença dEle, mais do que você para na frente de uma TV, de uma série, enfim, amados, de todo entretenimento que hoje é possível, se você parasse para ouvir Ele,
com certeza muita coisa você ia mudar. Muita coisa que eu creio não edifica. E realmente aquilo que não edifica não deve interessar aquele que realmente quer agradar ao seu Senhor. Então preste atenção nisso, fica mais essa dica para você. Passo a passo a direção do Espírito foi clara para nós. Passo a passo, né? O nosso coração muito agradecido, muito rendido ao Senhor, e esse casamento, amados, foi algo assim muito especial, porque a gente pôde trazer amigos, pessoas que sabiam da nossa história antes e agora estavam vendo o que Deus tinha feito. A transformação da minha vida foi tão rápida, foi tão radical, que as pessoas em pouco tempo começaram a se afastar. Os ditos amigos, né? Porque agora o Marcelo não era mais da festa, agora o Marcelo não era mais o cara que pagava a conta, o Marcelo não era o cara que entrava nas conversas chulas, o Marcelo era um cara que queria falar das coisas de Deus, que queria levar os amigos a Jesus e quer ainda levar os amigos a Jesus, e eu espero que ao longo dessa caminhada, o que estamos fazendo possa testificar e testemunhar isso, pois são mais de 2 décadas caminhando com o Senhor e pela bondade, pela misericórdia dEle, continuamos de pé. É Ele que nos sustenta, não tem nada de nós mesmos. Nós não somos os melhores, não somos os bonzinhos, somos cheios de falha, eu sou cheio de falha. Só a bondade e misericórdia do Senhor mesmo. Mas a cada dia, amado, é se esforçar, é esmurrar essa carne, é levar ela realmente a se condicionar àquilo que o Senhor quer de mim e de você. Então eu espero que esse capítulo também tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais desse processo de Deus na nossa vida. Nós vamos dar sequência, vamos daqui a pouco para o capítulo 4 dessa história, mas antes da gente fechar esse momento, eu quero ler a palavra do Senhor e tem um texto que na verdade dá base, né? Para tudo isso que Deus fez em tão pouco tempo. Pense que um casamento que seria algo que poderia ter acontecido ao longo de 6 anos, sem pitinhos e empecilhos, faltava era a bênção de Deus. Mas quando nós chegamos na presença dEle, o Salmo 37, verso 4, é o que talvez você está precisando para poder se deleitar nele, desfrutar dele e receber mais dele. E o texto de Salmo 37,4 diz: alegra-te, ou melhor, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Agradar-se nele, alegrar-se com Ele, exaltar, exultar, glorificar, adorar na presença dEle. Faça mais isso, pois tem bênção a caminho. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Se foi bênção para você, divulgue, abençoe vidas. Esse é o intuito de nós estamos narrando essa história. Até a próxima. Shalom.